Boa tarde, alunos, tudo bom? Mais uma vez o professor Fernando, área de Ciências Humanas, Geografia, História, Sociologia, Filosofia. Nós vamos estudar mais um pouquinho. E nesse momento nós vamos tentar entender sobre a crise do petróleo. Na aula anterior nós vimos o poder do petróleo no Oriente Médio, principalmente na ação terrorista ou de financiamento do período terrorista ou dos grupos extremistas, radicais. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a crise do petróleo na Venezuela. Nós vamos ver que na América do Sul nós temos um país chamado Venezuela, que ele tem muito petróleo. Mas ao mesmo tempo, por alguns problemas de governo, de crise política, esse país ele passa por um período conturbado, principalmente na questão econômica. Fernando, mas como assim? Um país rico em petróleo, ele passa por um problema econômico. Nós vamos ver que o teu presidente ou o presidente da Venezuela, durante um período, ele simplesmente não contribuiu, não ajudou, tá? Não foi aquilo que ele deveria ser. O Chávez, né, anteriormente, ele fracassou, tá? E não contribuiu para aquilo que o país tinha de produção, de influência, de poder, tá? Então a economia venezuelana ela caiu. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos lá naquilo que a gente precisa entender, tá? Aquilo que a gente precisa focar. Claro, de fato, Venezuela produz petróleo? Sim. Na América do Sul, Venezuela produz petróleo? Produz. A Venezuela também ela faz parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo, que tem a sigla OPEP, tá? Então, Venezuela participa. Mas é contraditório pensar que ela participa, petróleo e tal, crise. A primeira crise venezuelana, ela veio em 2014, ou a partir de 2014, tá? Quando você tem um problema da política, ou a desvalorização do petróleo. Então, em 2014, o petróleo, como fonte energética fundamental, a importância que ela tem na indústria, tá? Na Venezuela, exclusivamente na Venezuela, ela começa a sofrer uma desvalorização. Fernando, que ano? 2014. E isso atrapalha a Venezuela? Claro que sim, tá? Então, quando você vai abordar a crise na Venezuela, logo eu penso no ano de 2014, tá? Uma grande crise. E o que desencadeia essa crise? Desvalorização do petróleo, Então, em 2014, o impacto na economia, ela veio pela desvalorização do petróleo. Logo, quando eu penso na Venezuela e quando eu penso no petróleo, eu logo preciso lembrar que a Venezuela, ela já foi até citada, já foi falada, ela é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP. Mesmo com a crise econômica, mesmo com o problema que ela está vivendo grave, ela se faz parte da OPEP, tá? Então isso é Venezuela. Nesse período, na atualidade, esse problema que a Venezuela sofre, principalmente com a sua crise, grave crise política e social, no seu dia a dia ou no seu cotidiano, isso desencadeou a disputas geradas por divisões, tá? Então, Fernando, o que é essa disputa? Normalmente, nesse período difícil que a Venezuela está vivendo, ela teve e tem uma disputa gerada por divisões internas nos setores de oposição ao governo, tá? No nosso caso, Maduro. Pelo desgaste político, principalmente influenciado pela mídia venezuelana, onde fala, onde comenta a corrupção, a dificuldade.
Logo, Trump, ele também, ele censura isso. Ele não quer essa vida que os venezuelanos estão vivendo, ele não quer essa vida que a Venezuela está vivendo. Nós vamos entender mais na frente por que Trump ele está intervindo, por que Trump ele tem esse pensamento. Mas na atualidade, a Venezuela enfrenta uma grande crise política e social, principalmente por disputa, por conflitos gerados dentro da própria Venezuela, tá? Por grupos dentro da própria Venezuela. Isso ficou bem claro, isso fica claro, tá? Então, hoje a Venezuela, ela passa por um período de a falta de identidade econômica. Claro que a corrupção, gente, é fato nisso aí. Uma outra coisa que a Venezuela tem, a Venezuela produz bilhões, tá, em petróleo por ano. Mas a indústria venezuelana hoje, ela produz muito menos que a capacidade normal. Muito menos, tá? Então isso tem um decréscimo muito grande na produção. Então hoje a Venezuela ela produz muito menos petróleo do que ela pode produzir. Fernando, isso é bom? Não, claro que não, tá? Então isso não é muito bom. Com essa crise, alguns venezuelanos vieram morar no Brasil. Fernando, por que os venezuelanos vieram morar no Brasil? Simples. Crise política, econômica e humanitária. Os venezuelanos perceberam que hoje a Venezuela não seria bom para morar. Então eles começaram a migrar para o Brasil. Então essa crise econômica fez com que os venezuelanos viessem para o Brasil para morar, devido à crise que tem na Itália. Qual crise? Econômica, humanitária e política, que se instalou na Venezuela. Fernando, isso é bom? Não, né, gente? Não. Quando eu tenho um país que está passando por um período crítico, isso não é bom. Isso não é bom. Leva os moradores ou a morrer de fome no seu lugar, ou sair e migrar para um outro país. O que os venezuelanos estão fazendo. Tem vários venezuelanos morando no Brasil, porque não suportou a crise da Venezuela. Gente, logo volto a repetir com vocês. A Venezuela produz muito petróleo, mas infelizmente não sabe usar o petróleo que tem, tá? Então, quando eu vou falar na atual crise enfrentada pela Venezuela, eu vou falar que o Partido Socialista da Venezuela, ele é responsável. Então, Fernando, como é que eu vou explicar essa crise enfrentada pela Venezuela? Simples. Problema no poder econômico. Como esse problema passou, ele surgiu? Crise política interna. Qual partido é responsável por isso? Partido Socialista unido com a Venezuela. Isso é bom? Não, né, Watson? Não é, tá? Então essa é a atual crise da Venezuela. Alunos, esse está chegando ao final da videoaula. Aproveita o texto de apoio. Vai no meu canal que tem outras videoaulas para vocês. Aproveita o texto, aproveita a videoaula. Faça um bom estudo, uma boa atividade. Eu costumo dizer que bons estudos e sucesso na vida. E que Deus o abençoe.